Delta Foz B e reprogramação neural. O que torna a pornografia na internet única? Depois de tudo isso, agora talvez você até esteja se perguntando: mas a pornografia sempre existiu, não é mesmo? Então por que as pessoas não se viciavam em pornografia antes do surgimento da internet? Porque esse problema aparentemente só começou a aparecer recentemente, nos últimos anos. Para entender as mudanças radicais proporcionadas pelo surgimento da internet de alta velocidade e a sua relação com o surgimento do fenômeno do vício em pornografia, vejamos essa tabela comparativa entre a pornografia de antes da internet rápida de alta velocidade e a pornografia de depois da internet rápida de alta velocidade. Pornografia antes da internet versus pornografia depois da internet. Características: antes da internet. Custo: custava dinheiro. Depois da internet, é gratuita. Limite de idade: era restrita para somente maiores de 18 anos. Hoje, qualquer idade pode ter acesso. Acessibilidade: antes, era disponível somente em bancas de revistas ou locadoras de vídeo, restrita ao público adulto. Hoje, o acesso é livre, 24 horas por dia, na privacidade do seu quarto, através do seu computador pessoal, tablet ou celular. Quantidade: antigamente era limitada, hoje é ilimitada em teoria. Normas sociais: antigamente, se você usasse, você era considerado estranho. Hoje, você é considerado estranho caso não use. Gêneros pornôs: antigamente, era limitado. Hoje, é ilimitado. Variedade de atores: antes, limitado. Hoje, mais de 1 bilhão de páginas. Gêneros por sessão: antigamente, geralmente uma, se bastava a revista que você comprou ou o vídeo. Hoje, é ilimitado. Teoricamente, você pode abrir milhões de páginas. Novidades por sessão: também era limitado antigamente. Afinal, você alugava o vídeo ou a revista e se limitava àquilo. Hoje, é ilimitado. Você pode abrir vários sites ao mesmo tempo. Mesma coisa, páginas abertas por sessão. Antigamente, era limitado a uma tela, a página que você estava olhando. Hoje você pode abrir várias abas no seu próprio navegador. Nova busca durante a sessão: antes, não havia nova busca. Você alugava o DVD ou o VHS e era aquilo. Hoje, depois da internet rápida, constantemente, você está sempre buscando por um material novo e novidades. Violação das expectativas: antes, raramente as expectativas eram violadas. Você sabia o filme que você alugou e se limitava àquilo. Hoje, é o tempo inteiro. Escalação para materiais mais extremos e chocantes: antes, era improvável. Hoje, é sempre possível. Bom, e o que tudo isso significa? É que, como veremos adiante, variedade de gêneros pornôs, variedade de atores, novidade, várias páginas abertas simultaneamente, busca constante, violação das expectativas e escalação para materiais mais extremos e chocantes em uma mesma sessão de pornografia são todos os itens que afetam radicalmente os níveis de dopamina e noradrenalina em nosso sistema nervoso e que são justamente as substâncias responsáveis pelo vício. A pornografia de hoje, de fácil acesso, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuita e privada, com novidades ilimitadas, mantém a dopamina elevada por períodos anormalmente longos, tornando-a única, atraente e potencialmente viciante. Alguém aqui chamaria a Playboy ou os vídeos leves de nudismo de chocantes ou causadores de ansiedade? Alguém aqui acha que uma foto de mulher pelada violaria as expectativas de um garoto alfabetizado pela internet com mais de 12 anos de idade? É claro que não. Ao contrário dos alimentos e drogas para os quais há um limite para o consumo, não há limitações físicas para o consumo de pornografia na internet. Os mecanismos de saciamento natural do nosso cérebro não são ativados, a menos que exista um clímax. E mesmo assim, com a pornografia da internet de hoje, o usuário pode clicar em algo mais excitante ainda e se excitar novamente. Estímulos supranormais. O Prêmio Nobel de Medicina, Nicholas Timber, cunhou o termo estímulo supranormal para descrever como o nosso cérebro pode ser enganado pela natureza. Ele descobriu que pássaros, borboletas e outros animais podem ser induzidos a preferir ovos ou companheiros falsos, desde que nós falseemos esses elementos, aumentando suas características atrativas. Os pássaros fêmeas, por exemplo, esforçam-se para chocar ovos de gesso pintados de forma mais viva, enquanto seus próprios ovos são deixados para trás e morrem. Isso não é nada diferente do que acontece com os seres humanos.
pois assim como os pássaros, nós avaliamos o valor de um estímulo não pelo que ele é em si mesmo, mas sim pela forma que ele é interpretado pelo nosso circuito de recompensas. Isso significa que com a pornografia na internet, não é apenas a novidade sexual interminável que entupiu nosso sistema de recompensas. A dopamina, quando associada a outros estímulos, desencadeia uma gama de emoções extras que amplificam o seu potencial viciante. Montanha-russa de emoções. Emoções fortes como culpa, desgosto, constrangimento, ansiedade e medo, busca constante por novidades, ou seja, variedade de gêneros, situações e atores e qualquer coisa que viole as expectativas como choque, surpresa ou algo que não poderíamos ter imaginado, tem um efeito poderoso sobre o nosso cérebro. Esses estados emocionais, ansiedade, vergonha, choque, surpresa, não só elevam a dopamina, mas também podem aumentar os hormônios e neurotransmissores do estresse, como a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Esses neuroquímicos de estresse, ao se associarem ao consumo de pornografia, aumentam a excitação a ampliar os poderosos efeitos da dopamina. Com o tempo, o cérebro de um usuário pornô pode confundir sentimentos de ansiedade ou medo por sentimentos de excitação sexual. Isso ajuda a explicar por que alguns usuários de pornografia escalam cada vez mais para conteúdos chocantes ou ansiosos relacionados à pornografia. Explica também o porquê deles precisarem desse choque neuroquímico extra apenas para poderem se tornar excitados sexualmente ou para obter um simples orgasmo. Reprogramação cerebral. Como a anestesia ou prazer te impele ao uso contínuo de pornografia, isso se torna um hábito e o seu cérebro começa a se reprogramar. Essa reprogramação consiste na superprodução de substâncias químicas naturais chamadas de delta-FOSB. O delta-FOSB é a substância responsável pelo reforço das conexões entre as células nervosas do cérebro, ou seja, ele serve para criar fortes vias neurais no nosso cérebro, modificando a sua estrutura. É como se a pornografia fosse um carro que passasse toda hora pelo mesmo lugar, enquanto que o delta-FOSB fosse o pessoal que administra a estrada, que ao ver tantos carros passando, começasse a asfaltá-la para que os carros possam passar com mais velocidade. Isso é o que acontece com todo o aprendizado e é o que a gente conhece com o nome de neuroplasticidade. Quanto mais intensa for a experiência, mais fortes serão essas conexões ou estradas. Quanto mais fortes as conexões, mais fácil será para os impulsos elétricos fluírem por esse novo caminho. Com o consumo habitual de pornô, você estará fortalecendo um canal de pornografia em seu cérebro. Assim como a água flui para onde ela encontra menos resistência, os impulsos também o farão, assim como os nossos pensamentos. Geralmente um viciado em pornografia começa a consumi-la na adolescência, e o cérebro de um adolescente está no auge da produção de dopamina e produz em níveis mais altos de delta-FOSB, em resposta a drogas e recompensas naturais, tornando-o altamente vulnerável ao vício e ao condicionamento sexual. E como qualquer habilidade, que quanto mais se pratica, mais fácil é de se repetir. Logo, isso se torna automático e passa a operar sem a necessidade de qualquer pensamento consciente, porque você criou uma forte via pornográfica em seu cérebro. Cerca de 20 estudos cerebrais recentes sobre usuários de pornografia avaliaram a sensibilização e todos relataram a mesma resposta cerebral observada em alcoólatras e tóxico-dependentes. O delta-FOSB demora para degradar-se e volta aos seus níveis normais somente cerca de 2 meses após o último uso de um viciado. Só que, embora o delta-FOSB não esteja mais presente, as vias sensibilizadas permanecem, talvez durante toda a vida. A base de todos os vícios. Uma anestesia ao prazer, combinada com um forte canal capaz de levá-lo a um alívio de curto prazo, é a base de todos os vícios. Caminhos sensíveis, quando ativados por uns simples pensamentos ou gatilhos, explodem o circuito de recompensas, provocando desejos muito difíceis de ignorar. Ou seja, apesar de não existirem mais carros passando pela estrada, a estrada continua lá, caso um dia você volte a usá-la. Isso pode acarretar em várias consequências práticas negativas de médio a longo prazo para a vida de uma pessoa viciada. Consequências que veremos mais detalhadamente nas próximas aulas. Reflexão. Na década de 60, uma mulher de topless ou mostrando alguma parte do corpo era considerada pornografia leve. Olhe ao seu redor, especificamente no seu círculo de mídias sociais.
Seu feed no Facebook, amigos ou anúncios simplesmente se tornou o pornô leve dos anos 60. Essas mudanças estão se espalhando rapidamente. Será que mais cedo ou mais tarde a pornografia não irá se tornar a norma para as futuras gerações?